Então, naquele sentido de aprender com os erros do passado, eu trouxe aqui para vocês um estudo de caso que aconteceu aqui no Brasil, na cidade de Cubatão, em São Paulo, alguns anos atrás, que é um exemplo muito bom para o caso de despoluição de uma cidade. Então, lá na década de 60, quando alguns de vocês talvez nem eram nascidos, Cubatão era uma cidade desse jeito, né? O que se via, basicamente, era só a fumaça das chaminés das indústrias. E o que que levou Cubatão a ser um polo industrial lá naquela época e que se mantém até hoje? Bem, é um centro urbano que tem a proximidade com o grande centro consumidor da cidade de São Paulo, né? Aproximadamente 40 quilômetros de São Paulo. Além disso, em termos de infraestrutura, é uma cidade que se localiza próximo ao Porto de Santos. Em relação ao transporte, possui uma malha viária moderna e, além disso, existe mão de obra disponível para atuar, para trabalhar nas indústrias do polo industrial de Cubatão. No entanto, com esses fatores que são positivos para o crescimento econômico da cidade, avançando no seu polo industrial, existiram, né, por outro lado, diversas rotas de poluição que fizeram Cubatão chegar naquela situação, na primeira foto que eu mostrei anteriormente. Então, com relação ao solo, né, eram lançados muitos resíduos químicos, infiltração de esgoto industrial, de esgoto doméstico no lençol freático, né, nas águas subterrâneas. O ar é uma área, né, com pouca dispersão de poluentes. Foi notada uma diminuição das espécies animais, né, que sobrevoavam aquela região de Cubatão, e a população teve muitos problemas respiratórios decorrentes de toda aquela fumaça que era lançada continuamente na cidade. A água, né, foi contaminada, foi percebida a contaminação dos rios superficiais, e aí por conta disso foi percebida uma diminuição ou total ausência de peixe nos rios. E lá em Cubatão, que é uma cidade circundada por uma serra, boa parte dessa serra foi desmatada, aproximadamente 60 quilômetros quadrados de área da serra foi desmatada, também trazendo como consequência uma grande erosão das encostas devido a essa falta de vegetação para segurar o solo nessa área da serra. E aí, em 1983, o Estado de São Paulo, junto com a cidade de Cubatão, propuseram, né, um plano para despoluir a cidade, começando na primeira fase, fazendo mapeamento e exigência de controle dos níveis de poluição. Na segunda fase, já em 1989, foi iniciado um plano de operação e manutenção das indústrias, e na terceira fase, que é a que está em vigor atualmente, foi proposto utilizar a tecnologia na forma de controle da poluição. Então, nessa primeira fase, né, que era de mapeamento e controle gradativo das emissões de poluentes, foi diagnosticado, foi mapeado 320 pontos de alto potencial de poluição, 230, né, no ar, 44 na água e 46 no solo. Além disso, foi diagnosticado que 150 mil toneladas de poluentes eram lançadas por ano na atmosfera. Diante desse cenário, né, foi proposto um controle gradativo das emissões de poluentes para que em até 5 anos as indústrias fizessem sua adaptação de controle desses poluentes. E dependendo da situação dos níveis de poluentes na atmosfera, as indústrias eram obrigadas a interromper suas atividades por cerca de 2 a 3 dias. Na segunda fase, foram listadas as fontes secundárias de poluição, né, tanto no ar, quanto na água, quanto no solo. E também foi iniciado o processo de reflorestamento da Serra do Mar, visando já pôr em prática o plano de operação e manutenção desses níveis de despoluição da cidade. E foi percebido, com esse projeto de despoluição lá de Cubatão, um controle de aproximadamente 99% da emissão de poluentes na atmosfera. Foi a primeira cidade do Brasil também a ter o monitoramento online pela CETESB, né, que é um órgão estadual lá de São Paulo. Além disso, né, foi investido aproximadamente US$ 1 bilhão para a instalação de equipamentos de controle de poluentes, instalando filtros nas indústrias e treinamento de pessoal para conseguir operar adequadamente e fazer manutenção dos filtros. E ainda foi feita a remoção de famílias que estavam residindo nas áreas de preservação da serra. As escarpas da serra ficaram totalmente verdes. O guará vermelho, que é uma espécie bem nativa daquela região, retornou para o mangue. Foi garantido, né, a manutenção da biodiversidade e também a melhoria da qualidade de vida das pessoas que trabalham, que habitam na cidade de Cubatão.
Então, se a gente antes tinha aquela foto, né, bem impactante de uma cidade totalmente poluída, com níveis de emissão de poluentes para a atmosfera elevadíssimo, atualmente a cidade já está com quase 99% de controle dos poluentes, apesar de que não está 100% despoluída. Então, aqui nas fotos da esquerda, a gente consegue visualizar, né, as escarpas da serra desmatadas, uma cidade tomada, né, por fumaça, por fuligem, esses gases muitas vezes tóxicos para as pessoas, com potencial cancerígeno bem elevado. E hoje, né, a cidade conseguiu controlar esses níveis de poluição, de emissão de poluentes. A gente consegue ver, né, a recuperação do mangue e também da área da serra, o controle da qualidade da água dos rios, da água subterrânea, nessa região bastante industrializada.